Olá, segundo ano! Nosso tema continua sendo o sistema monetário. Entretanto, hoje nós vamos trabalhar especialmente o valor do real. Nessa aula nós vamos trabalhar o valor do real. Quanto custam as coisas e qual é a quantidade ou a quantia de dinheiro, qual é o valor que cada uma das cédulas ou moedas representa. Porque às vezes a gente pode se confundir, achar porque a gente tem muita moeda, a gente acha que tem muito dinheiro. Mas nós sabemos que nós precisamos de 100 moedas de R$1 para ter, gente, uma nota de 100 ou uma cédula de R$100. Então nós vamos brincar de trocas e vamos ver como é que os nossos amiguinhos do livro falam sobre isso. Então, eles estavam conversando, olha só. Tá? Batendo um maior papo aqui, e aqui diz assim: acho que meu avô me deu uma fortuna. Você sabe o que é uma fortuna? É muito dinheiro, é muita coisa. Pode ser muito dinheiro em papel moeda, em moeda, mas também pode ser em coisas que são valiosas. Então, quando o avô dele deu uma fortuna, que ele acha que é uma fortuna, ele diz assim: ganhei várias moedas douradas. Aqui, que moedas será que ele está se referindo? Será que são as moedas de R$1? Olha só, moedas de R$1 são douradas e são prateadas também. Porém, existe, gente, aqui ó, todas essas moedinhas de 10 centavos, elas também são douradas e elas valem bem menos que o R$1 inteiro, tá? As moedas de 25 centavos também são douradas e valem menos do que o dinheiro dourado ou o R$1 inteiro. Então, eles estão brincando, ó, aqui ele tem várias moedinhas douradas e aqui o outro amiguinho tem lá 2 cédulas de R$2, tá? Vamos ver na outra página, na página seguinte. Aqui eles estão comentando a diferença. Olha só, eu acho que tenho mais dinheiro porque meu pai me deu cédulas e você só ganhou moedas. Essa é bem esperta. Olha só, nós sabemos que embora, por exemplo, eu tenha aqui vamos pensar aqui com a prof, tá? Ganhei 2 cédulas de R$2, tá bom? E aqui eu tenho R$4 em cédulas. E aí eu vou juntar, pessoal, todas essas moedinhas aqui de 10 centavos, de 25 centavos. Olha só quantas moedas douradas eu tenho, né? E que eu achava que fossem uma fortuna. Olha só, eu tenho várias. Aqui eu só tenho 2 cédulas. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 moedas douradas. Mas essas 12 moedas douradas, embora sejam muitas moedas, elas não têm o valor dessas 2 cédulas que eu coloquei aqui. Então, nós precisamos aprender a contar o dinheiro para a gente não achar, né, que um monte de moeda dourada vale a mesma coisa do que as cédulas. Então, às vezes vale, mas a gente tem que fazer uma conta com bastante cuidado. Lembra que a professora falou? Para que eu tenha, aqui eu tenho uma cédula de R$100, para que eu tenha a mesma quantidade em moedas, eu preciso de pelo menos 100 moedas de R$1 para ter R$100 que vale uma cédula. Então, nós temos que cuidar muito com esses valores. Vamos lá? A pergunta que vai aqui na nossa tarefa, conversa vai, conversa vem, diz assim: em algumas situações, não é possível saber facilmente quem tem mais ou quem tem menos dinheiro. Opa! Às vezes não é fácil. Você já precisou comparar quantias em alguma situação? Claro, nós precisamos, quando nós vamos comprar alguma coisa e entregamos lá, eu entreguei R$2 e aquilo que eu comprei custa R$1. Aí a pessoa me dá de troco muitas moedas.
Ah, eu vou lá contar. Parece que é muito, mas eu preciso contar o dinheiro para saber se aquele monte de moedinha que me foi dado realmente custa o troco ou vale o troco do dinheiro que eu dei para a caixa do supermercado, da loja, enfim. Então, a gente precisa prestar atenção e comparar quantias para que a gente consiga saber quanto vale aquela quantia de cédula e moeda. Agora, nesse caso aqui, como você pode descobrir quem tem mais dinheiro? No caso dos amiguinhos que estão conversando com as moedas douradas, que ele ganhou muitas, e as cédulas. Como nós podemos saber que ele ganhou mais ou menos dinheiro? A única forma que nós temos de saber é fazendo a comparação. Então, vamos comparar as quantidades e contar o dinheiro. Dinheiro precisa ser contado. Vamos lá, pessoal. O que nós temos aqui? Tá? Quanto eu tenho? É uma pergunta. Será que uma cédula de um valor vale menos que duas de outro valor? Não sabemos. Aí a amiguinha foi explicar. Nem sempre. Uma cédula de R$20 vale mais que duas cédulas de R$5, por exemplo. Então, olha só, se eu tenho aqui uma nota de R$50, tá? Ela vale a mesma coisa, tá? Do que 5 notas. Ela é igualzinha, ó. Vale a mesma coisa. 5 notas de 10, tá? E eu vou colocando lá, pra gente pensar. 5 notas é a mesma coisa. Vamos colocar as nossas notinhas. Eu tenho 40, agora eu vou colocar a nota de 50. Cadê meus R$10? Ai, ai, ai. Não faz mal. Vamos fazer assim, ó. Vamos colocar o R$10 aqui, de verdade. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 notas de 10 para poder ter a mesma quantia que apenas uma cédula de R$50, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5 cédulas de 10 valem a mesma coisa que apenas uma cédula de 50. Agora eu digo para vocês assim, ó, eu tenho um monte de notas de 5. Vejam bem, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Olha só, eu tenho aqui R$45 em cédulas de R$5. Mas, ainda assim, apesar de eu ter todas essas cédulas aqui, eu tenho menos valor do que essa única cédula de 50. Então, nós precisamos fazer essas trocas e precisamos prestar atenção, comparar as quantidades. Nem sempre muitas cédulas ou muitas moedas representam muito dinheiro, tá? Muito valor. Então, nós vamos trabalhar aqui nessa ideia de valor e dinheiro. Então, vamos ver o que acontece. Nessa situação, ao somarmos as duas cédulas de R$5, obtemos o total de R$10, que é menor que R$20. Ou seja, uma cédula de R$20 vale mais que duas cédulas de 5. É isso aí, pessoal. Se eu colocar uma cédula de 20 aqui, ela vale muito mais do que duas cédulas de 5. Por quê? Porque eu vou somar 5 mais R$5, eu tenho R$10. E R$10 é menor do que 20, tá? Então, temos que cuidar. Não é a quantidade de cédulas ou de moedas que determina o valor. A gente precisa comparar, tá? Então, uma cédula pode ter um valor muito maior do que 10 notas. E a gente vai prestar muita atenção nisso. Vamos colocar a mão na massa e trabalhar no nosso livro, nos exercícios. Olha só, em cada caso, escreva a quantidade de cédulas ou moedas e o valor total que elas representam. Muito bem, vamos trabalhar com moedinhas agora, tá?
Aqui, olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 moedas de 50 centavos. Vamos escrever o algarismo 6. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 moedas de R$1, tá? Eu vou escrever o algarismo 8 aqui. Agora a pergunta que eu faço para vocês, tá? Juntas, quanto elas valem? Vamos somar? Tá? Então vamos lá. Juntas elas valem quantos reais? Olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 moedas de R$1. Então, ok. Só que 50 centavos vale menos que R$1. Ela é menor que R$1. E eu preciso de 2 moedas de 50 centavos para fazer R$1. Então, como é que eu vou somar isso aqui? Eu tenho 8 moedas de R$1, 8,50, R$9, 9,50, R$10, 10,50, R$11. Então, cada duas moedinhas dessa aqui forma R$1. Então, qual é a quantia? Juntas, todas essas moedinhas valem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá? Então, juntas valem R$11. E agora, nossos cálculos têm que ser bem atentos, tá? Vamos para as notas agora. Observem, pessoal, que no alto da página aqui, vocês vão encontrar uma RA, ou seja, um objeto digital. Vocês podem acessar, ver o que essa realidade aumentada fala sobre as quantidades de dinheiro, tá? Sobre o valor das cédulas e das moedas. Então, nós vamos olhar todas essas aqui agora, pessoal, e vamos fazer essa conta. Na letra B, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 notas ou 8 cédulas de R$2. Então, vamos escrever 8 cédulas de R$2. Juntas, elas valem quantos reais? Vamos contar? Olha só, eu tenho 8. Vou separar 8 cédulas de 2. E vamos contar, tá? 8 cédulas de 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Então, juntas, minhas 8 cédulas de R$2 valem R$16. Prestem bastante atenção. Eu tenho que contar. Então, 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10, mais 2, 12, mais 2, 14, mais 2, 16. 8 cédulas de R$2 juntas valem R$16. Então, eu repeti 8 vezes R$2 para que eu tivesse 16. Vamos lá, pessoal? Vamos para o próximo, junto com a prof. Olha lá, número 2. Carlos ganhou 20 cédulas e João apenas uma. Opa, temos um problema interessante. O Carlos ganhou 20 cédulas, tá? É bastante, parece um monte. Vamos pegar 20 cédulas aqui, tá? Vamos imaginar a conta do Carlos, tá? Vamos somar as 20 cédulas e vamos repetir essa soma para a gente ver quanto que ela custa. Então, 20 cédulas de que moeda será? Vamos imaginar. O problema nos diz o seguinte, tá? Carlos ganhou 20 cédulas. Então, vamos pegar as 20 cédulas do Carlos. Eu vou pegar 20 cédulas de R$2. 1, 2, 3, 4, 5.
5, já tenho 5 cédulas aqui, tá? 6, opa, 7, 8, olha quantas cédulas, 8, 9, 10, 11, 12, olha quantas, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Não é bastante? Eu tenho 20 cédulas de R$2 aqui. Muito bem. Então, 20 cédulas e o João ganhou apenas uma. Sabendo disso, responda ao que se pede. Agora nós vamos pensar. É possível saber quem tem a maior quantia de dinheiro apenas com essa informação? Será que é possível? Não. Por quê? Porque eu preciso saber quanto vale. Eu peguei aqui cédulas de R$2, tá? Mas eu não sei se o João ganhou, de repente, uma cédula de R$100. Por mais que eu tenha 20 cédulas de 2, eu jamais vou ter. Aqui vai dar uma quantia bem menor que R$100, que é uma cédula apenas. Então, eu não tenho nenhum elemento que me diga se isso aqui está correto. Em que situação Carlos pode ter mais dinheiro que João? O Carlos que ganhou 20 cédulas e o João ganhou apenas uma. Em que situação o Carlos poderia ter mais dinheiro que o João? Qual era a situação? O Carlos poderia ter mais dinheiro que o João se o Carlos tivesse, por exemplo, em vez de ter 20 notas de 2, por exemplo, se o Carlos tivesse 20 notas de 10. Seria muito mais, não seria? Então, poderia ser, né? E se o João tivesse apenas uma nota de R$100? Vamos fazer essa conta aqui com a professora, tá? O João tem uma cédula aqui. João. Vamos fazer essa conta. O Carlos, para ter mais dinheiro que o João, vamos supor que o João tem uma cédula apenas, mas essa cédula vale muito. Ele tem uma cédula de R$100, né? Vamos dizer que o outro amiguinho tenha 20 cédulas. E se esse amigo aqui, tá? Ele pode ter quanto mais? Ele tem 20 cédulas. Ele precisa de 20 cédulas de que valor para ele ter mais que 100? Vamos contar? Se ele pegar 10 cédulas de 10, tá? Não é o caso. Ele tem que ter 10 cédulas de 5. Qual será que ele vai pegar? Qual será que a gente tem que fazer? Eu tenho que repetir 10 cédulas de 2, nós já vimos que o 2 é pequenininho, né? Eu preciso formar muito. E eu posso pegar, então, uma cédula de R$50, pessoal. Ah! Em que situação, quantas cédulas, e não pus nem a de 20 aqui ainda. Olha só, tem a cédula de R$20 aqui, tá? Em que situação? O João tem uma cédula. Uma cédula. Agora eu quero saber o Carlos. O Carlos, qual é a quantidade de cédulas que o Carlos tem, tá? O Carlos tem quantas cédulas? Quando que ele vai ter mais dinheiro? Se ele tiver 10 cédulas, olha só, 10 cédulas de 10, ele tem menos dinheiro. Mas ele tem 20. Então, 20 cédulas de R$5. Dá quanto, gente? Dá quanto? 20 cédulas de R$5 vai dar R$100. Então, não é essa aqui. 20 cédulas de R$2 vai dar quanto? Vai dar R$40. Também não é essa aqui. 20 cédulas de R$20, ele vai ter mais dinheiro que o nosso amigo João. Então, se ele tiver 10 cédulas de 10, ele não tem mais dinheiro que o João. Se ele tiver 20 cédulas de R$10, é possível? Aí ele tem mais dinheiro que o João. Então, como é que nós vamos colocar aqui?
Em que situação Carlos pode ter mais dinheiro que João? Carlos pode ter mais dinheiro que o João se ele tiver 20 notas de 10 reais. Né? Então, se ele tiver 20 notas de 10 reais, 20 notas de 20 reais, 20 cédulas de 50 reais, somente nessa situação ele poderia ter mais dinheiro, certo? Então, nós não sabemos da quantia, tá? Nós temos só que saber qual é a maior quantia de dinheiro. Se o João tem apenas uma cédula e ele tem uma quantia grande de dinheiro, ou seja, ele tem 100 reais, tá? Para que o Carlos tenha mais dinheiro que ele precisa ter 10 notas, ou melhor, 20 notas de 10 reais. Então, pessoal, nós já sabemos que essas trocas, elas são super importantes. E a última aqui. Então, em que situação Carlos pode ter menos dinheiro que João? Em quase todas, tá? Ele pode ter menos dinheiro que o João se ele tiver apenas 19 notas ou cédulas de 10 reais. Né? Então, vamos pensar quantas, se ele tiver 10 notas. Ou quantas de 5, ou quantas de 2, ou quantas de 20, ou quantas de 50. Sempre a gente vai fazer essa comparação. Então, em que situação Carlos pode ter menos dinheiro que o João? Tá? E a Fabiana? A Fabiana ganhou 6 cédulas de 10 reais e 8 moedas de 1 real. Utilize as cédulas e as moedas da página 13 do material que vocês já recortaram e guardaram e descubra quanto dinheiro a Fabiana ganhou ao todo. Então, ela ganhou 6 cédulas de 10 reais e 8 moedas de 1 real. Vamos fazer essa representação e vamos colocar aqui. Fabiana ganhou quantos reais? Mãos à obra e até a próxima aula. Um grande abraço!